Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula de redação dessa semana. Inicialmente, vamos tomar conhecimento dos assuntos que serão estudados em redação na primeira unidade. Nosso primeiro assunto, critérios de correção de redação, assunto que veremos agora, já já. Também teremos gêneros textuais, a dissertação e tipos de introdução. O assunto, a dissertação, será fracionado de uma forma que possamos compreender melhor, atingir um objetivo maior. Também o assunto tipos de introdução, nós faremos, eu acho que em duas etapas, para que possamos praticar formas diferentes de iniciar o texto. E também algumas semanas poderemos ter alguma abordagem de um conteúdo extra, com o objetivo de qualificar a produção de vocês. Como eu havia dito, vamos para o nosso primeiro assunto, critérios de correção, na página 122 do módulo de vocês. Primeiro, vamos entender os critérios gerais. Como assim critérios gerais? Toda avaliação de redação que você fizer, principalmente as de vestibulares, que vocês farão a partir de agora, nesse ano, que vocês agora são terceiro ano, vocês vão procurar vestibular, vocês vão procurar uma vaga para o estágio, e pode ser que na seleção do estágio seja justamente uma redação. Pode ser uma vaga de emprego já direto para vocês, e aí, na hora depois da entrevista, depois de algumas etapas de seleção, em algum momento seja solicitado que você produza uma dissertação. Então, esses critérios gerais servem para você compreender como você, como um candidato a uma vaga de emprego, como um candidato a uma vaga de estágio ou ao acesso a um vestibular, a um curso técnico, é avaliado pelos corretores, tá bom? Então, de um modo geral, avaliam-se na prova de redação, uma prova geral de redação, dois aspectos essenciais. Quais são esses dois aspectos? O conteúdo e as competências do uso da língua portuguesa. Quando se fala de conteúdo, o que se espera é que o candidato desenvolva o tema proposto. E a banca, quando ele avalia isso, ela busca entender se você, como candidato, entendeu o tema que foi passado, se você fez bom uso das coletâneas de texto. O que é coletânea de texto? Aquele texto 1, texto 2 e até texto 3 que vem antes da proposta. Alguns alunos não leem esses textos, partem direto para o tema. Aqueles textos servem de norte, um guia, para que você possa produzir o texto adequadamente. Então, jamais, se você já tem esse hábito hoje em dia de pular esse texto, o texto reflexivo, texto 1, texto 2, não faça mais isso. Comece a parar, mesmo que seja uma tirinha, mesmo que seja uma publicidade, leia. Aquilo ali serve de norte para que você possa desenvolver o texto de forma adequada, para que você possa buscar um posicionamento adequado sobre o tema. Quando você não faz isso, existe uma alta possibilidade de você desenvolver um texto incoerente com a proposta. Ah, mas o assunto é violência. Meu texto fala sobre violência. Mas os textos lá, as coletâneas, o texto 1 e o texto 2, destacam um aspecto da violência ou um causador dessa violência e que você deixou de perceber. E assim o seu texto fica fraco. Você vai acabar perdendo essa vaga para outros candidatos que demoraram um pouco mais porque leram a coletânea, porque leram o texto 1 e leram o texto 2, tá bom? Então façam bom uso do texto, dos textos reflexivos, textos motivadores. Além disso, a questão gramatical também é devidamente avaliada. Quando fala de gramática, você já sabe, né, que o texto dissertativo, a produção de um texto, de uma redação, uma prova, um vestibular, exige a norma padrão da língua portuguesa. Então, a questão de ortografia, pontuação, concordância, regência, entre outras coisas, é muito bem avaliada. Então, se você não coloca vírgula, se você esquece dos acentos, provavelmente você será mal avaliado por essa banca. Quando fala banca, por que banca? Porque geralmente em provas importantes não é somente um corretor. Um professor corrige, um outro professor corrige e ali chega a uma nota. Algumas vezes até um outro também corrige e aí chega uma nota. Por que isso? Para que não possa haver injustiças, para que ninguém seja prejudicado. Então, quando chega aquela nota final,
é porque passou por uma ampla correção, um amplo debate, para que pudesse chegar àquela nota, já que uma redação é diferente, não tem uma nota, não é olhar um gabarito, então exige uma cautela na correção, por ser também um acesso importante, um momento importante da vida do candidato. Então vamos dar continuidade. E no Enem, professor, minha preocupação é Enem. Esse ano minha preocupação é Enem. Então no Enem, pessoal, é mais comum que a proposta seja um texto dissertativo argumentativo e que seja disponibilizado uma coletânea de textos. Aí, novamente, vamos ter texto 1, texto 2, e que você precisa fazer uma leitura e uma reflexão para que depois você possa produzir, assim, o texto da sua redação do Enem, certo? Então, lá, geralmente, também é definido o tema. A proposta já vem com o tema especificado, em que você terá que produzir com base nisso, tá bom? Agora, conforme o edital de 2017, existem 7 possibilidades de sua redação, sua produção do Enem ser zerada. Você tomar 0. Como é que isso ocorre? Como é que isso ocorre de eu tomar 0? Primeiro, fuga total do tema. O tema é sobre violência contra as mulheres. Aí você fala sobre qualquer outro aspecto referente à mulher, ou até mesmo sobre violência, mas sobre uma violência urbana. Aí você pode até alegar, mas é violência, mas isso é uma fuga do tema. Essa fuga do tema não é tolerada. Então não pense que quando falar de fuga total do tema, é você falar sobre uma coisa absurdamente oposta ao tema. Você pode até estar dentro de um assunto, mas não é o tema. O tema foca em um aspecto específico da violência e você abrange uma outra área da violência. Então tenham atenção ao tema, certo? É um risco que pode ocorrer de você se empolgar, talvez, se animar, achar, essa é fácil para mim. E aí quando perceber já é tarde, já fez um texto completamente contra o tema. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Isso aí, muitos alunos do terceiro ano desse ano precisam aprimorar, certo? Porque você precisa ter introdução, você precisa ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e é essencial que tenha conclusão. Então, se você não estrutura, não organiza, se você pula alguma dessas etapas, você corre risco de tomar um 0 na redação do Enem. Então, comece a praticar a estruturação devidamente, certo? Bem corretamente. Isso é uma coisa que todos vocês precisam aprimorar. Mesmo que já acham que são bons nisso, pode ser que não sejam tão bons quanto você acha que é, certo? Então, vamos começar a tomar um cuidado aí, contar essas linhas direitinho, definir nossos parágrafos. Texto com até 7 linhas. Então, se você fizer mais de 7 linhas, sua redação será corrigida. Lógico, uma redação de 8, 10 linhas vai ter uma nota baixa, mas você também não será zerado. Mas se tiver menos de 7 linhas, aí o corretor nem começa a ler. Quando ele abrir sua redação, que vê lá que tem 6 linhas, 7 linhas, 5 linhas, ele coloca um 0 bem graúdo lá e manda adiante e pega a próxima. Então tome cuidado com isso. Impropérios. O que é impropérios? É você pegar da folha de redação e acabar fazendo um desenho, uma carinha, de forma proposital, ou até mesmo algumas vezes a mente pode vagar um pouco, então, e você acabar brincando ali. Então tome cuidado com isso. E também se uma parte do texto você escrever algo deliberadamente desconectado ao tema proposto. Por que isso? Vocês podem dar uma pesquisada aí. E alguns anos o Enem se tornou até uma piada nacional, porque um candidato chegou a ter uma boa nota e em um determinado parágrafo ele escreveu uma receita. Ele pegou o desenvolvimento 2, se eu não me engano, e ele escreveu uma receita não lembro exatamente qual a receita, mas ele fez isso e conseguiu uma nota razoável. Então, por que isso? Porque antigamente, no critério do Enem, tinha um critério de fuga parcial. Aquela parte que estava desconectada do texto, que não tinha nada a ver, era anulada, mas o restante era corrigido. Então, assim, era possível chegar a uma nota. Mas agora não. Se tem isso aí, é zerado. É zerado o texto por completo. Folha de redação em branco, mesmo com texto em rascunho. Texto em rascunho quer dizer que se você deixar lá de lápis, esqueceu de passar a caneta por cima, como alguns têm os hábitos, de lápis é rascunho. Rascunho não é corrigido. Então tomem cuidado com isso. Organizem o tempo de vocês para que vocês possam fazer. Se fizer o rascunho,
que passe para a folha definitiva. E se você tem o hábito de escrever de lápis e depois passar a caneta por cima, que eu não acho uma coisa legal, tem que passar realmente a caneta por cima. O tempo acabar e você, na metade do texto, não deu mais para passar a caneta, você não será, a parte de lápis não é corrigido, que aquilo é rascunho. Rascunho não é corrigido, certo? É cópia do texto motivador. Lá na coletânea do texto, tem texto 1, texto 2, até texto 3, texto 4, e você faltou ideia, você pega o texto motivador e pega um trecho e copia na sua redação. Isso pode acabar zerando a sua redação, então tomem cuidado com isso, hein? Isso aqui é uma coisa que vocês devem guardar. Vamos revisar isso aqui já mais para frente para a quarta unidade, mas isso aqui é uma coisa que vocês devem ter em mente, então quem quiser guardar, printar aí para de vez em quando dar uma olhada, é muito bom também. Vamos entender agora como é corrigido o Enem. Os critérios de correção do Enem são bastante explícitos e têm como objetivo avaliar 5 competências essenciais. A pontuação pode variar, certo? De acordo com as 5 competências. Então, você tem 5 itens que serão avaliados. Cada item desse, você vai ter nota de 0 a 200 pontos. Assim, quando você ouve falar que um aluno tomou nota 1000 em redação, quer dizer que ele tomou 200 em cada competência, pois 200 vezes 5 dá 1000. Mas como é a avaliação? Se eu não for muito bem uma competência, se você não for muito bem uma competência, você pode tomar 120, 160. Se você for muito bem, for excelente, toma 200. Você pode zerar uma competência. E uma outra competência você ir bem. E aí você vai compensando. Aí você atinge um equilíbrio de notas em que você chega a uma pontuação de 600. Não sei quem tomou 680. Não sei quem tomou 540. É dessa forma. Você tem 5 competências. Cada competência vale de 0 a 200 pontos. Então você teria um total de 1000. E você atinge uma nota de 0, 40, 80, 120, 160, 200 em cada uma dessa competência e o somatório é a nota final. Agora vamos ver quais são essas competências que valem de 0 a 200 pontos. Primeira competência. A aula está ficando um pouquinho longa, tenham paciência, gente. Assistam até o final. Primeira competência, domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui na primeira competência, você pode tomar de 0 a 200 pontos, mostrando que tem domínio da norma padrão. Aí você tem a pontuação, você tem a acentuação, você tem concordância, regência, diversos usos, ortografia e tudo mais que nós estudamos geralmente, né, muito na língua portuguesa. Vamos estudar muitos aspectos esse ano ainda. Então aqui você já pode tirar 200. Se você é um bom aluno em língua portuguesa, você já pode tirar 200 aqui. Segundo critério, compreensão da proposta. Pronto, lê o texto 1, lê o texto 2, texto 3, o que vier lá, lê o tema, entendeu o tema, fez o texto de acordo com o tema, então você já tem compreensão da proposta de redação. Você fez o texto dissertativo, porque está pedindo dissertativo, de acordo com o tema, corretamente, aqui você pode tomar 200 tranquilamente, certo? Aí vem o terceiro critério, hein, de correção. Seleção e organização das informações. Aqui tem a ver com a sua mente. Como é que você vai organizar suas ideias? O que é que você vai colocar? Será que sua introdução está muito argumentativa? E o seu desenvolvimento ficou repetitivo? Como é que você organiza suas ideias? Está bem estruturado? Você pode levar alguém ao entendimento e ao convencimento com a forma que você escreve? Isso aqui você vai tomar também de 0 a 200 pontos. No quarto critério, demonstração de conhecimento da língua necessário para a argumentação do texto. Olha só, então aqui é D1 e D2. Você vai levantar hipóteses e tem que argumentar. Se você disser, por exemplo, que é contra a legalização do aborto, quais são seus argumentos para isso? Você tem conhecimento da língua suficiente para argumentar sobre esse texto? Sendo que sim ou sendo que não? Se você é a favor, se você é contra, por exemplo? Então, você demonstrar que tem conhecimento da língua. Quando fala da língua, quer dizer que você lê, que você estuda, que você assiste TV, que você pesquisa. E aí você cria seus argumentos, você tem uma ideia formada para debater sobre aquilo. E no quinto critério, aí já é sua conclusão, seu último parágrafo. Ó, elaboração de uma proposta, certo? De uma solução
para aquele problema que foi apresentado, respeitando os valores e considerando as diversidades socioculturais. Então, que tomar cuidado aqui para não ofender nem o grupo social nem cultural na hora de apresentar uma solução. Então, aqui você pode chegar a 1000 pontos, atingindo 200 em tudo isso, em cada um desses critérios. Ou acaba balanceando e chegando a uma boa nota e que permite que você dispute por uma boa vaga em uma boa faculdade. Se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, alguma coisa que eu falei muito rápido, não deu para entender, pode perguntar no WhatsApp que eu estarei esclarecendo para vocês, tá bom? Atividade para casa da página 127 até a 130. Valeu? Bom final de semana para vocês.